Bom, o meu contato maior com TDAH e as formas com que esse diagnóstico chega aos pais e à infância se deu pela disciplina psicodiagnóstico, teorias e técnicas em psicodiagnóstico. Num primeiro momento, vários alunos fizeram uma atividade prática, que eram visitas às escolas da rede pública de São João del Rei, para entrevistar os responsáveis pelas escolas sobre como que eles lidam com esse diagnóstico. O que nós percebemos? Que as crianças elas eram encaminhadas aos psiquiatras pelas escolas por diversos motivos: agitação, notas baixas, uma atenção insuficiente dentro de sala de aula, com comportamentos agressivos. Isso tudo era reunido sobre a sigla TDAH, e as crianças eram encaminhadas, então, os pais eram convidados a encaminhar os seus filhos a algum especialista. O que nos chama atenção é que, após essas crianças serem medicadas, as crianças voltavam para a escola e havia, inclusive, uma dependência da própria escola desse medicamento que era prescrito. Então, é comum, nas entrevistas que nós realizamos, uma disputa entre a escola e os pais sobre quando que a criança ia usar a Ritalina. Por exemplo, alguns pais gostariam que a criança chegasse em casa e tomasse a Ritalina, e a escola exigia que a criança usasse a Ritalina dentro da escola. Alguns educadores falavam que era impossível ficar com alguns adolescentes e algumas crianças sem a Ritalina. Algumas brincadeiras que nós achamos que tem uma verdade implícita, do tipo, que na escola, se a gente pudesse, a gente colocava a Ritalina na caixa d'água. Então, assim, é uma demanda muito grande pelo uso da Ritalina. Uma demanda que nós vimos que é descolada de uma crítica à própria escola ou de uma reflexão sobre o que a escola anda fazendo. Nas entrevistas, o que nós vimos é um discurso padronizado do tipo: olha, a escola é assim, ela tem que ser assim. Agora, as crianças têm que se adequar à escola, tem que adequar as regras. O que a escola tem que ser, ela já é. A criança que chega é que se adeque ao que ela vai encontrar. Esse era um discurso bastante, assim, que aparecia bastante nessas entrevistas. Por outro lado, nós temos assim, uma cartilha do Estado de Minas Gerais que dá algumas orientações sobre o que é TDAH e o que é criança e quais são os sintomas. E o que a gente percebeu é que são sintomas bastante amplos, assim, que não tem uma boa especificidade.
E o que acontece? Esses sintomas, eles podem surgir em qualquer adolescente ou até na própria infância por diversas questões, seja questões familiares, questões da própria vida, questões sociais e que não necessariamente deveriam ganhar o rótulo de TDAH. Com isso, o número desse diagnóstico cresceu absurdamente e o consumo da Ritalina cresceu bastante. Nós temos um dado de uma reportagem do estado de Minas falando que o consumo de Ritalina cresceu de 71 mil caixas para 2 milhões de caixas, com os nomes de Concerta e Ritalina, que é um aumento significativo. Uma outra coisa que eu acho importante é que agora, nessa disciplina, os alunos têm feito uma parte clínica, eles fazem um psicodiagnóstico. E nós recebemos vários casos de suspeitas de TDAH encaminhados pela escola. E os pais imediatamente, então, encaminham os seus filhos ao psiquiatra e os casos que nós atendemos, invariavelmente, as crianças também foram medicadas com a Ritalina ou o Concerta. Os pais, eles têm dúvidas, às vezes, se é muito cedo. Nós temos crianças de 6 anos que foram encaminhadas com 5 anos para a psiquiatria. E os pais têm dúvidas se devem medicar ou não os filhos com essa idade. Mas nós detectamos um desconforto dos pais na relação com a escola. Esse desconforto se dá com a seguinte pergunta: mas se eu não medico, aí, o que a escola pensa de mim? Assim, há uma pressão da escola para que a criança seja assistida e seja assistida com medicamento. Os pais têm dúvidas, por vezes até os pais se sentem ofendidos, mas nunca o meu filho teve uma queixa dessa. A família não se queixa, os parentes acham que está tudo bem e nós também. Mas a escola diz que o meu filho não presta atenção, é agitado, briga muito, mas eu não vejo isso. Mas como que eu faço? Como é que eu explico isso para a escola? E se eu não der a Ritalina e a escola achar que eu sou um pai descuidado, displicente? Ou uma outra pergunta que surge muito assim o que pode acontecer com o meu filho se eu não seguir esse tratamento prescrito? Tem alguma punição, tem alguma coisa que a escola pode fazer? A gente percebe uma tensão entre os pais que têm os filhos encaminhados e a escola, uma tensão que que não é colocada, pelo menos nos casos que a gente viu, não é uma tensão explicitada, fica uma fantasia, uma coisa oculta, e os pais com muita dúvida se medicam ou não. E a cobrança sempre em cima do desempenho escolar. O que a gente percebe é que falta estratégias alternativas à discussão desses casos, porque a única forma que tem sido colocada até agora para esses pais é a medicalização e esse diagnóstico de TDAH. Eles não têm outra saída, eles não percebem outra saída. É como se não houvesse outras
possibilidades. É o que tem um psiquiatra que a gente tem lido bastante aqui, Rossano Cabral Lima, é o que ele chama de bioidentidade. E é uma identidade absoluta, né? É uma explicação total. As coisas não estão indo bem porque há um desequilíbrio químico que vai ser regularizado com a substância, né, com essa substância, e a partir daí, né, tudo começa a andar bem. Se não andava bem, é porque não havia a substância. Né? Com a dose adequada, tudo estará resolvido. É o que se chama de bioidentidade. A questão nossa, o que a gente percebe, é que essa bioidentidade é uma explicação totalizante, né? Ela toma todas as possibilidades de, né, alternativas. Então a gente não pergunta mais se a criança, como é que está a criança com os pais, como é que estão o relacionamento dos pais, como é que está o relacionamento dessa criança na própria escola. Como é que está a instituição escola? Que é uma pergunta que eu acho que é muito pertinente hoje. Como andam as nossas escolas?